Eu convido a todos para nós darmos início à nossa reunião. Uma boa noite a todos, vereadores, vereadoras. Pauta da 127ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Igarapé, na 13ª legislatura, realizada em 15 de fevereiro de 2016, às 18 horas e 30 minutos. Oração para iniciar, nós vamos fazer a oração para iniciar a reunião. Eu vou pedir ao senhor secretário para fazer a chamada nominal. Chamada para a 127ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Igarapé da 13ª legislatura, a realizar-se no dia 15 de fevereiro de 2016, às 18h30. Vereador Adão José da Silva. Vereador Clério Vieira da Silva. Presente. Vereador Eimar Antônio de Oliveira Filho. Presente. Vereador Expedito Gonçalves Parreiras. Presente. Vereador Jadir Campos do Amaral. Vereador José Borges Parreiras. Presente. Vereador José Gervásio de Queiroz. Está na casa. Vereadora Maria Madalena Fagundes. Vereadora Marta Maria de Almeida Rezende. Presente. Vereador Micharles Estânio da Fonseca. Presente. Vereador Renato da Silva de Oliveira. Presente. Vereador Vanderlei de Paula Costa. Vereador Wagner Antônio Jacques de Castro. Presente. A número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a reunião. Vou passar para o senhor secretário para fazer a leitura da ata anterior e, após a leitura, nós vamos colocar em discussão e votação. A ata da segunda reunião extraordinária da Câmara Municipal de Igarapé da 13ª legislatura, realizada no dia 28 de dezembro de 2015, às 18h30. Após a oração inicial, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada nominal, constatando-se as ausências dos vereadores Renato da Silva de Oliveira, Micharles Estânio da Fonseca, e assim, constatando a presença dos demais vereadores. O senhor presidente declarou sobre a proteção de Deus aberta a sessão. Passando a ordem do dia, o senhor presidente colocou o projeto de lei número 036/2015, que dispõe sobre a concessão de subvenções, auxílios financeiros e contribuições para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Em segunda discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. O senhor presidente colocou o projeto de lei número 037/2015, que dispõe sobre a cobrança de IPTU, a aprovação da planta anual de valores de terrenos e tabelas anuais de valores de construção para o exercício de 2016 e da outras providências. Em segunda discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para ser tratado, declarou em nome de Deus encerrados os trabalhos. E para constar, lavrou-se a presença ata que, após lida e assada conforme, vai devidamente assinada. Aqui já a ata da 126ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Igarapé, da 13ª legislatura, realizada no dia 5 de fevereiro de 2016, às 18 horas e 45 minutos,
que após a oração inicial, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada nominal, constatando-se a falta de quórum para o início de reunião da reunião, onde o senhor presidente declarou em nome de Deus encerrados os trabalhos. E para constar, lavrou-se a presente ata que após lida foi achada conforme, onde foi também devidamente assinada. As atas estão em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários ficam de pé. Isso, aprovado por 11 votos. Eu vou passar para o senhor secretário a leitura do ofício 12/2015, enviado a esta casa pelo PROCON Municipal. É o ofício número 12/2015 do PROCON Câmara. Excelentíssimo senhor José Gervásio de Queiroz, presidente da Câmara Municipal de Igarapé. Assunto é o relatório de atendimento do mês de dezembro de 2015, onde traz, com os meus cordiais cumprimentos, encaminho o relatório dos atendimentos realizados pelo PROCON Câmara, referente ao mês de dezembro de 2015, discriminados a seguir. Foram realizados 72 atendimentos, dos quais 8 foram esclarecimentos de dúvidas resolvidas na hora e 64 solucionados, onde 9 notificações enviadas, os demais em andamento e 4 audiências de conciliação, das quais em uma houve acordo parcial e as demais não houve conciliação, sendo assim encaminhadas para o Poder Judiciário. Os atendimentos foram referentes aos seguintes serviços: Telefônica do Brasil, Vivo, 8 atendimentos. Sky Brasil Serviços Limitada, 6 atendimentos. O Imóvel, 2 atendimentos. Bradesco, 2 atendimentos. Via Varejo, Casas Bahia, 2 atendimentos. Semig, 1 atendimento. Caixa Econômica Federal, 2 atendimentos. Máquina de Cartão de Crédito Rede, 1 atendimento. TIM, 1 atendimento. Wizard, 1 atendimento. Positivo Informática, 1 atendimento. Construtora Estratégica, 1 atendimento. Cartão Carrefour, 1 atendimento. Copasa, 1 atendimento. Neocasa, 1 atendimento. Temos aqui a System Fox com 1 atendimento. System Fox Empreendimentos de Informática, 1 atendimento. Banco Porto Seguro, 1 atendimento. Crefisa, 1 atendimento. Azol, 1 atendimento. Embratel, 1 atendimento. BV Financeira, 1 atendimento. Consórcio Veículos, 1 atendimento. FanFest, 4 atendimentos. Buy Motos, 1 atendimento. Expresso TS, 1 atendimento. Evolution, 1 atendimento. Saiforte, 1 atendimento. BMG, 1 atendimento. Editora Abril, 1 atendimento. Pedro Tavora dos Santos Produtos Naturais, 1 atendimento. WHHL Clip, 1 atendimento. Webphones Comércio, 1 atendimento. Agiplan, 1 atendimento. Banco Losango, 1 atendimento. BR Brasil Projetos, 1 atendimento. Master, 1 atendimento. Posto Ingá, 1 atendimento. Concrelagos, 1 atendimento. Motorola, 1 atendimento. Decorar e Arte, 1 atendimento. Titânio, 1 atendimento. Banco Santander, 1 atendimento. Fecha com Ecotec, 1 atendimento. E Mundial, 1 atendimento. Em matéria de notificações, a Telefônica Brasil, Vivo, 1 atendimento. A Via Varejo, Casas Bahia, 1 atendimento. O Banco Losango, 1 atendimento. A System Fox Empreendimentos de Informática, 1 atendimento. A Webphones Comércio, 1 atendimento. Pedro Tavora dos Santos Produtos Naturais, 1 atendimento. A BV Financeira, 1 atendimento. Cartão de Crédito Carrefour, 1 atendimento. E System Fox, 1 atendimento. Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e consideração. Anteciosamente, Virgínia Pereira da Silva Magalhães, coordenadora do PROCON Câmara. Eu vou, nesse momento, pedir ao seu secretário fazer
a leitura da indicação 004/2016. Indicação número 004 de 2016, que indica ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Igarapé a adoção das seguintes medidas. Como é do conhecimento de todos, a data de 8 de março é Dia Internacional da Mulher. É do nosso conhecimento ainda que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais promove na referida data ciclo de debates e discussões acerca do papel da mulher e na sociedade contemporânea, fomentando as participações da sociedade civil nesses encontros, de modo a debater o processo de inclusão da mulher no mercado de trabalho, na igualdade de direitos, além da demonstração da importância da mulher na atual sociedade. Entendemos necessário que a Câmara Municipal de Igarapé seja também um agente de mudanças e inclusão nessa importante data para as mulheres. Por essa razão, estamos indicando a Vossa Excelência a necessidade de realização de um ciclo de debates e discussão na Câmara Municipal de Igarapé nos mesmos moldes em que ocorre na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para permitir que a população igarapense conheça das políticas públicas pertinentes ao universo feminino, bem como na elaboração de críticas e sugestões para os agentes políticos que compõem essa respeitada Casa Legislativa. Certa da acolhida da presente, agradeço a Vossa Excelência pela presteza e zelo no trato do tema em questão. Igarapé, 11 de fevereiro de 2016, vereadora Marta Maria de Almeida Rezende. Fazer o comentário, vereadora? Uma boa noite a todos, né? Boa noite a nossa cara vereadora Madalena também. Senhor pastor Borges, né, que hoje está aí, presidente interino da casa. Eu quis fazer essa indicação e espero, né, que essa casa acolha esse pedido, porque Igarapé precisa de um debate maior. Nós sabemos o tanto que a gente vê, né, mulheres marginalizadas na nossa sociedade, né, no nosso Igarapé. A gente está vendo um número crescente de usuários de droga, né, também. Então, isso tudo tem, para se chegar num ponto desse, tem todo um passado, né, um passado muito triste, que depois acomete, né, chega nesse ponto. E não só por isso, né, são mulheres agredidas, né, mulheres agredidas por seus maridos ou outros, né, seus companheiros. O caso também da situação da mulher no mercado de trabalho. Eu acho que precisa de fazer, essa casa precisa de fazer esse debate, né, deixar que as pessoas venham, que falem, que mostre como que está essa realidade nossa, né? Então, o Dia Internacional da Mulher está aí, né? Acredito que não vai passar em branco. E é uma sugestão, né? 8 de março, né? É uma sugestão que eu estou, né, fazendo, né? Fazendo esse pedido a essa casa, para que faça, né? Para que promova esse debate aqui, que faça um chamamento público, para que nós possamos debater a situação da mulher, né? Como que está a mulher, como está a situação da mulher em nosso Igarapé. Obrigada. Muito importante, né? Parabenizar a vereadora, nossa vereadora. Vamos trazer para essa casa essa discussão mesmo, né? Importante porque tem que ser valorizado a mulher, como já foi falado aqui, né? Ela não participava, ela não podia nem votar, né? É verdade. Não podia nem não tinha o seu direito de votar, né? E assim a gente vê que, infelizmente, o Oriente, aliás, em regiões do nosso planeta, infelizmente, a mulher ainda ela é considerada um objeto, né? Infelizmente. Mas, graças a Deus, que no nosso país já teve um avanço, né? E vamos avançar mais, né? É isso aí. Parabéns, viu? Obrigada. A época foi Getúlio Vargas, né, que ela iniciou, que pôde começar a votar, né? Isso então, mesmo. hoje, muitas
Então, hoje, sim, aumentou essa participação, mas ainda nós precisamos ainda de... Hoje nós temos aí, podemos contar na nossa cidade, 2 ilustres vereadoras, né? Que tem capacidade aí. E a mulher, cada dia, mostra a sua capacidade. Realmente, nós sabemos que tem que ter esse espaço mesmo, né? O valor tem que ser igualitário, né? Então, tá bom. Eu vou, nesse momento, passar, dando continuidade à nossa sessão, vou passar para o ilustre vereador secretário Renato, para fazer a leitura do ofício 015/2016. Da Secretaria Municipal de Defesa Civil de Promoção Social, né, para a Câmara Municipal de Igarapé, o assunto é o empreendimento residencial Ouro. Prezado senhor, a Prefeitura de Igarapé, por meio da Secretaria da Defesa Civil e Promoção Social, convida a todos os vereadores para a entrega das chaves das 112 unidades habitacionais do empreendimento Minha Casa Minha Vida 2 Residencial Ouro Preto, a ser realizado no dia 17 de fevereiro de 2016, quarta-feira, às 11 horas da manhã, no empreendimento localizado à Rua Salvador Nunes, número 200, bairro Cidade Nova. Sendo só para o momento, apresento votos de estima e consideração e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos. Anteciosamente, Armando Cândido Gomes, secretário municipal de Defesa Civil e Promoção Social. Muito bem, chegando a hora aí da entrega das 112, né, habitações. Nesse momento, eu vou passar também para o secretário fazer a leitura das indicações. 001/2016. Vou passar aqui por etapa. Feita pelo ilustre vereador Expedito Gonçalves Parreiras. A indicação número 001/2016. O vereador abaixo assinado nos termos do regimento interno desta casa requer a Vossa Excelência fazer indicação ao Poder Executivo nos seguintes termos. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de colocação de um poste e uma luminária à Rua Maria Leopoldina, em frente ao número 353, em frente ao campo do bairro Pousada del Rei, neste município. Justificativa do vereador é que esse prolongamento irá atender a algumas residências, além de trazer mais segurança para as pessoas que transitam pelo local à noite. Sala das Sessões 3 de fevereiro de 2016, vereador Expedito Gonçalves Parreiras. Também vou passar, o vereador fazer algum comentário, vereador? Vou passar também a indicação 02/2016, de autoria do vereador Jadir Campos do Amaral. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, por meio da Igaratrans, a necessidade de sinalizar todos os quebra-molas existentes neste município. Sala das Sessões 4 de fevereiro de 2016, vereador Jadir Campos do Amaral, que traz como justificativa: a presente indicação faz-se necessária uma vez que quebra-molas de nosso município não se encontram sinalizados, e com isso o risco de acidentes tornam-se maiores. Com a sinalização se garante também a segurança dos transeuntes, né, e os seus motoristas. Sala das Sessões 4 de fevereiro de 2016, vereador Jadir Campos do Amaral. Quer fazer um comentário? Realmente, inclusive lá na porta, na rua, na porta da igreja lá, está sem pintura. Realmente, eu acho que tem que fazer realmente alguma coisa, né? Tem que ser feita. A atenção tem que ser voltada para esse quebra-mola, porque na porta da igreja mesmo, lá o pessoal passa direto, correndo risco até de atropelar alguém e às vezes até de bater no carro da lateral, né? Porque pula o carro. Muito bem. Também vou passar agora também a indicação 03/2016, de autoria do vereador Expedito Gonçalves Parreiras.
O vereador abaixo-assinado, nos termos do regimento interno desta casa, requer que a Vossa Excelência, venha fazer indicação ao Poder Executivo nos seguintes termos. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de colocação de um poste iluminar a rua Amparo da Serra, em frente ao número 175, no bairro Planalto Industrial, neste município. A justificativa é que esse prolongamento de rede de energia elétrica irá atender algumas residências, além de trazer mais segurança para as pessoas que transitam pelo local à noite e que é muito escuro. Sala das Sessões, 4 de fevereiro de 2016, vereador Expedito Gonçalves Parreiras. Quer fazer um comentário? Ô, pastor, Pois não? boa noite a todos aí. Boa noite. O único problema que a gente vê aqui nessas indicações dos nobres colegas aqui é o seguinte: eu tenho a certeza que as indicações que a gente faz são coisas mais filtradas, coisas que realmente a comunidade, né, os moradores, eles precisam, eles anseiam. Numa das reuniões que nós tivemos com o prefeito, ele disse que ia disponibilizar, não sei se o secretário de governo, para estar dando uma resposta, uma contrapartida. O que eu vejo é que a gente faz as indicações e eu, pelo menos até hoje, somente uma que eu fiz, que a Dalmira, ela me retornou, me deu a satisfação. O mais a gente cria os documentos, envia para a secretaria, para o órgão, né, que desejado, e não tem resposta nenhuma. Aqui a gente não fica sem uma satisfação para ver se vai. Você entendeu? Aquele pedido mesmo que nós fizemos a respeito de como que foi distribuído esse valor do orçamento, né? Aí só respondeu assim que é de acordo com o que o prefeito quer. Só isso. A resposta está aí. Depois nós vamos dar publicidade nisso aí para ver como que eles fazem, a transparência como que é, né? Tem que dar. Muito bem. Eu vou, nesse momento também, pedir ao ilustre secretário, Renato Seve, para fazer a leitura do projeto de moção 028/2015, de autoria do vereador Jadir Campos do Amaral, moção de aplauso ao doutor Felipe Teixeira Antunes. Então, vou passar para o secretário. Projeto de moção número 028/2015. Apresento à mesa, ouvido o plenário e dispensadas as formalidades regimentais, projeto de moção de aplausos ao doutor Felipe Teixeira Antunes pela aprovação em concurso público para o Ministério Público do Estado de São Paulo. Que se dê conhecimento ao homenageado. Igarapé, em 23 de dezembro de 2015, vereador Jadir Campos do Amaral. Muito bem. Nesse momento eu nós vamos colocar então nesse momento o projeto de moção em discussão e votação. Jadir. Muito certo. Muito bem lembrado, ilustre vereador Jadir. A gente está vendo aí Igarapé, né? Despontando, né? Igarapé, nós temos que valorizar a nossa cidade, valorizar o povo da nossa cidade, porque muitas vezes a gente tem costume de valorizar o que é dos outros, né? E muitas vezes esquecemos de valorizar o que é da gente. Então nós temos que dar valor mesmo, e a gente tem visto aí Igarapé despontando nas Olimpíadas e muitas outras modalidades aí, e agora aí um advogado, né, passando um concurso para promotor de São Paulo, né?
Muito bem. Bom, então nós vamos, dando continuidade, agora eu vou colocar em votação o projeto de moção. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários fiquem em pé. Se coloque de pé. Ô, meu presidente, saúde para você. Pois não? Aprovado por 11 votos, né? 11 votos, viu? Muito bem. Dando continuidade, eu vou passar também para o senhor secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 01/2016, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo aditivo ao contrato de confissão, consolidação e refinanciamento de dívidas, firmado com a União ao amparo da medida provisória número 2185, por dígito 35, 24 de agosto de 2001, e suas edições anteriores para alteração das condições nele estabelecidas, nos termos da Lei Complementar número 148, de 25 de novembro de 2014, regulamentada pelo Decreto número 8.616, de 29 de dezembro de 2015. Encaminho para apreciação desta Casa Legislativa projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo de aditivo ao contrato de confissão, consolidação e refinanciamento de dívidas firmado com a União ao amparo da medida provisória número 2185/35, de 24 de agosto de 2001, e suas edições anteriores, para alteração das condições nele estabelecidas nos termos da Lei número complementar número 148, de 25 de novembro de 2014, regulamentada pelo Decreto número 8.616, de 29 de dezembro de 2015. No dia 24 de abril de 2000, o município de Igarapé, na época representado pelo prefeito Antônio Chaves de Oliveira, firmou o contrato de confissão, consolidação e refinanciamento de dívidas com a União, representada no ato pelo Banco do Brasil, no referido contrato, onde o município financiou o importe de R$ 2.096.399,44, correspondentes ao somatório da dívida contratual constituída até 31 de janeiro de 1999. Relativa à operação, no caso das operações de crédito celebradas com instituições financeiras na qualidade de agente financeiro da União. O contrato de refinanciamento de dívidas instituído pelo município de Igarapé foi elaborado nos termos do dispositivo da Lei Municipal número 1157/1999 e desde a sua constituição até os dias atuais, a dívida vem sendo paga com altos encargos e juros. Recentemente, a Lei Complementar número 148/2014 concedeu descontos sobre saldos devedores dos contratos de refinanciamento de dívidas celebradas entre a União e os Estados, Distrito Federal e os municípios, em valor correspondente à diferença entre o montante do saldo devedor existente em 1º de janeiro de 2013 e aquele apurado utilizando-se as variações acumuladas da taxa Selic desde a assinatura dos respectivos contratos, observadas todas as ocorrências que impactaram o saldo devedor no período. A lei complementar supramencionada foi regulamentada pelo Decreto número 8.616, de 29 de dezembro de 2015, que na sua aplicação da metodologia dispõe sobre novos critérios da indexação dos contratos de refinanciamento, no caso desta dívida, celebrados entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, com base na Lei número 9.496, de 11 de setembro de 1997, e nas medidas provisórias número 2.185 e número 2.192, ambas de 24 de agosto de 2001, últimas reedições. Assim sendo, o município de Igarapé será beneficiado por esta nova lei, tendo suas obrigações junto aos órgãos financeiros diminuídas, o que será feito através de um aditivo contratual que, por determinação da Secretaria do Tesouro Nacional, STN, deve ser autorizado pelo Poder Legislativo. A medida ora apresentada, sem dúvida alguma, concederá muitos proveitos.
É certo que o município de Igarapé já quitou a dívida perante a instituição financeira de acordo com as novas condições estabelecidas e faz jus da extinção desta cobrança mensal. No entanto, a desobrigação apenas ocorrerá após a assinatura do mencionado aditivo. Como costume, nos colocamos à disposição dos senhores para quaisquer esclarecimentos e agradeço a acolhida deste projeto, certo de que o Legislativo Municipal irá desprender de todos os esforços para sua análise, votação e aprovação do mesmo. Desta forma, submeto a proposta ao exame desta Casa Legislativa, requerendo a tramitação em regime de urgência e reafirmamos os protestos de elevada consideração. José Carlos Gomes Dutra, Prefeito Municipal. Eu vou passar esse projeto às comissões de legislação, justiça e redação e finanças, orçamento, tomada de contas, para Senhor presidente, dar o parecer. como tem pedido de urgência, tem que ser votado primeiro o pedido de urgência, né? Então, eu sei, é isso mesmo. Aí nós vamos votar agora. Nós vamos colocar agora. Eu só estou passando para as comissões. Agora, nós vamos colocar o requerimento de urgência em discussão e votação. Nós vamos colocar, está em discussão o requerimento de urgência. Está em discussão. Senhor presidente, eu queria só saber o seguinte, o que justifica essa urgência? Você é que mandou alguma coisa para justificar essa urgência? O senhor presidente tem alguma coisa em mãos para nos falar o motivo da urgência? Bom, Gostaria de esclarecer, senhor presidente? eu vou só, assim, dentro daquilo que a gente tem o conhecimento, esse projeto é um financiamento, está sendo pago, e ele, o que acontece? Só que ele, foi feita uma pesquisa aí, e eles, assim, devido aos juros que foram pagos, então não há mais necessidade de continuar pagando esse financiamento. Então, quer dizer, para que pare o mais rápido possível de pagar, então foi mandado de urgência para a Câmara aprovar e parar de pagar o financiamento. Quer dizer, a urgência é parar de pagar. É tipo assim, né? Cada dia está pagando. Né? Então, se aprovar hoje, então o pagamento já não vai ser mais necessário. É isso que o meu entendimento. Eu peço até depois eu quero pedir o doutor Getúlio, assessor jurídico da Câmara, para ele até explanar um pouco, né, aos vereadores. Boa noite a todos, excelentíssimo senhor presidente, José Borges Parreiras, excelentíssimos senhores vereadores, ao público presente e aqueles que nos assistem em suas respectivas casas, além, é claro, dos servidores que compõem a Câmara Municipal de Igarapé. Dizer a todos que é com grande prazer, com grande alegria, mais uma vez a gente inicia essa sessão legislativa, né? E desejando a todos que já tenha grandes discussões aqui na Câmara Municipal de Igarapé e que a população igarapenhense, que é a maior destinatária das nossas ações aqui, seja sempre o principal foco, né? Seja o alvo na tomada das nossas decisões aqui, né? Projeto de Lei 01/2016, projeto
o projeto, o prefeito está pedindo a autorização. Vereador Expedito, faz a gentileza de dar não precisa desligar, pode só ir lá para lá. O excelentíssimo, o prefeito pede autorização legislativa para realizar um termo aditivo ao contrato de refinanciamento de dívidas firmado com a União ao amparo da medida provisória 2185/35 de agosto de 2001. Então vamos lá. No ano de 2001 foi celebrado um financiamento do município de Igarapé com a União para um empréstimo, financiamento de R$2.090.000, divididos em 30 anos, certo? Divididos em 30 anos, com parcelas mensais no entorno de R$50.000 mensais. E esse financiamento vem sendo quitado mensalmente, tá toda? Esse financiamento vem sendo quitado, as parcelas vêm sendo debitadas da conta do Caixa Único da Prefeitura Municipal de Igarapé. E com a previsão de encerramento com mais 15 anos. Acontece que no ano de 2014 foi editado pelo governo federal a Lei Complementar 148, que ela dispõe sobre, dentre várias medidas adotadas pelo governo federal nos últimos anos, tal como o refis da crise, o ano passado, para refinanciamento do débito de INSS das pessoas jurídicas com o governo federal. No ano de 2014 foi editada a Lei Complementar 148, com o objetivo de alterar os critérios, verificação de taxa de juros e mesmo de critérios da dívida dos estados e municípios com a União. E, desse modo, foi editado essa Lei Complementar 148 em novembro de 2014, e somente no ano passado que veio o decreto do governo federal regulamentando essa Lei Complementar 148. A Lei Complementar 148 falou que os critérios de refinanciamento das dívidas dos municípios e do Estado com a União alteraram. Só que não foi expedido o decreto no ano de 2014. Esse decreto ele só foi expedido em 29 de dezembro de 2015, vereador Expedito. Só em 29 de dezembro de 2015, agora, que foi expedido esse decreto pela excelentíssima presidente Dilma Vana Rousseff. E aí surgiu para o município de Igarapé a possibilidade de quitar esse financiamento. Por quê? Com os novos critérios narrados na Lei Complementar 148, bem como no decreto número 8616, de 29 de dezembro de 2015, ficou verificado que o município de Igarapé, as parcelas que já foram quitadas nesses 15 anos, já nos permite dizer, com base nesse decreto e com base na Lei Complementar 148, que esse financiamento já foi quitado. E que por essa razão, vereador Expedito, não há mais a necessidade de continuar debitando da conta do município de Igarapé as parcelas de R$50.000 mensais. Dito isso, o prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara pedindo autorização para celebrar termo aditivo ao financiamento. Por quê? Lá no ano de 2000, o município de Igarapé celebrou um contrato. Não sei se na cópia que os senhores têm a cópia do contrato. Na versão original do projeto, tem a cópia do contrato de confissão, consolidação e refinanciamento de dívidas que foi feito entre o município de Igarapé e a União. Então, o contrato está aqui, o contrato assinado pelo então prefeito. Vamos ver a época quem que era o prefeito. Sim. 24 de abril de 2000, a data que foi celebrado o contrato. Então, diferentemente de outros financiamentos, o modo pelo qual o município de Igarapé vai sair fora, vamos colocar assim, vai sair fora desse financiamento, é realizando um termo aditivo a esse contrato. Termo aditivo para quê? Aqui, com base no decreto 8616,
que regulamentou a Lei Complementar 148, nós quitamos o financiamento. Nós quitamos o financiamento e, por essa razão, nós não vamos continuar pagando as parcelas vindouras, as parcelas que vão vencer no decorrer dos próximos 15 anos. Então, em tese, vereador Expedito, o projeto é isso. O projeto é isso. Não, isso não é refinanciamento. Veja bem, vamos lá, boa pergunta. E até te agradeço pela pergunta. A Secretaria do Tesouro Nacional, e eu estava pesquisando hoje, Marta, até para ver o teor da minuta, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela expediu uma minuta, para disciplinar como que teria que ser o texto da lei, para padronizar o texto da lei no Brasil inteiro. Então, qualquer município, seja ele qual for, que pretender fazer um termo aditivo com base na Lei Complementar 148 e com base no decreto, ele vai ter que fazer com base nessa minuta. Porque essa minuta aqui, vereador Expedito, a situação de Igarapé é uma situação muito favorável. Por quê? Porque o valor que foi contraído de empréstimo, ele é um valor que já foi quitado. Mas existem alguns municípios em que o valor do financiamento ainda não foi quitado. O que permite a esse município, por exemplo, rever a taxa de juros, para que aí sim aconteça um refinanciamento. Então, por exemplo, a taxa Selic lá do ano 2000 era um determinado valor, hoje essa taxa é inferior. Então, permite ao município A ou B fazer um refinanciamento dessa dívida. Então, se ele pagava, por exemplo, se a taxa de juros lá era maior do que é hoje em dia, e se ele pagava R$100 mil mensais, pode ser que com refinanciamento ele pague 70, 80 mil reais. E aí, de fato, ele está refinanciando. Mas não que ele está endividando o município. Não. Não é isso. Você está autorizando o município de Igarapé a fazer um termo aditivo. O contrato que é de confissão, consolidação e refinanciamento de dívidas. O que essa casa vai ou não autorizar é a celebração do termo aditivo. O contrato de confissão, consolidação e refinanciamento de dívidas foi autorizado em 24 de abril de 2000. Como assim? Sim. Mas veja bem, existe uma questão muito importante, que é a questão dos freios e contrapesos entre os poderes. Um poder regula e coloca freio à atuação do outro. Nós não podemos cometer ingerência. Sobre a justificativa de quê? Para não se criar um superpoder. Porque se o prefeito, seja ele qual for tomando decisões, sem consultar a Câmara, acaba que o poder executivo, na tomada de ações, ele se torna um poder muito maior do que o poder legislativo. Então, é com base na teoria dos freios e contrapesos, o poder deve estar sempre fiscalizando as atuações do outro. Então, o prefeito, ele pediu autorização para celebrar o termo aditivo. Por quê? Muito provavelmente, lá no ano 2000, foi requisitado a essa Casa Legislativa, com outros membros, é claro, a autorização para se fazer o financiamento. Eu tenho certeza, não me resta dúvida, de que lá no ano 2000 foi pedida a autorização legislativa para fazer o financiamento. Certo? Então, por essa razão que está
está sendo pedida a autorização, e aí está no papel dos senhores mesmo, de fiscalizar, saber o que está votando, saber se de fato o financiamento foi quitado, saber quais as informações que até a vereadora Marta pediu ao Jair aqui na quinta-feira para que fosse mandado o extrato, não é isso, vereadora? Né, para que isso fosse encaminhado a essa casa. Esse é o papel, né, brilhante de vocês. Agora, a autorização legislativa eu entendo que precisa porque será celebrado um termo aditivo ao contrato. O contrato que é de confissão, refinanciamento e consolidação, confissão, consolidação e refinanciamento de dívida. Qual artigo? Parágrafo único do artigo 3º. Esse artigo 3º, vereador, foi objeto de discussão aqui na quinta-feira. Por quê? Como eu falei para o senhor anteriormente, a minuta do projeto de lei expedida pela Secretaria do Tesouro Nacional, ela é única. Então, ela vai ser aplicada, né, claro, para aquele município que queira fazer o refinanciamento. Ele vai ser aplicada tanto para os municípios que já quitaram o financiamento, como os municípios que não quitaram o financiamento. Quer ver um exemplo raso aqui, que vocês vão entender? Contrato de financiamento. O senhor compra um carro, vereador Expedito. O senhor compra um carro e no decorrer do pagamento das prestações desse carro, o senhor verifica que os juros que foi aplicado quando o senhor comprou foi abusivo. E aí o senhor vai fazer um refinanciamento, vai ingressar com uma ação e o juros... Um exemplo assim, raso. Quando eu compro o carro, quem tem que pagar é eu. Quando o prefeito faz o financiamento lá, nós vereadores autorizamos. Quer dizer, não, entendeu? Ele é próprio aqui ainda, ó. Fico, por exemplo, de autorizar a celebrar, né? E depois aqui já pode. Deixa eu só acabar de explicar para o senhor essa questão do artigo 3º, só para não cortar a linha de raciocínio. Então, essa minuta, ela é uma minuta padronizada, tanto para municípios que já quitaram o financiamento, como para municípios que não quitaram o financiamento, que vão continuar pagando, o que não é o caso do município de Igarapé. A vereadora Marta requereu ao secretário Jair. Não foi? Não, comigo não, ainda não. Comprometeu. Clédio, eu, Michares. Isso, cita o contrato. Cita esse contrato.
Vai mandar o quê? Isso. Sim. Isso. O termo aditivo é para ser celebrado nesse E contrato. o... Não. Sem autorização o banco não faz o cálculo. Vereador. Hã? É. 9 Porque milhões. já tem 15 anos. Tem 15 anos já, né? Que... Não, comigo não. Não, e outra coisa, Então, outra coisa, vereador, toda essa documentação fica acostada nas prestações de contas de ano a ano aí. Então, porque a se dívida pegar a vai sendo prestação de contas do ano amortizada, passado, né? você vai ver que tá lá todos os comprovantes de pagamento. Até hoje, dos 2 milhões, o Igarapé já pagou 9 milhões e ainda falta 15 anos para pagar. Faltam mais 9. Tem discussão, Ô, Mas é porque não quitou ainda. Vai ter que. Não, vai quitar só quando essa casa. Vai quitar só quando essa casa autorizar o prefeito a celebrar o termo aditivo àquele contrato. Não, não, não. O contrato que é de refinanciamento. O prefeito ele pede, autoriza o Poder Executivo a celebrar termo aditivo. Termo aditivo a quê? Eu celebro um termo aditivo a quê? Ao contrato de confissão, consolidação e refinanciamento de dívidas, firmado com a União ao amparo da medida provisória número tal, de agosto de 2001. O contrato que é de confissão, consolidação e refinanciamento. O pedido feito pelo prefeito é para que seja celebrado um termo aditivo a esse contrato. Para quê? Para constar nesse contrato que o município de Igarapé, com base no decreto 8616 de 2015, que regulamenta a lei complementar 148, quitou o financiamento, quitou aquele contrato. ô, Essa é a chamada, né, foram algumas medidas que já estavam sendo adotadas pelo governo federal, repito, refis da crise, que foi para quitar financiamento do INSS, de pessoas jurídicas, e uma medida que veio em 2014 com o intuito de fazer isso aqui nos municípios, uma comparação, afrouxar a gravata do pescoço dos municípios e dos estados, entendeu? Aqui, ó, mais ou menos assim, vereador Expedito, aquelas condições que estavam lá atrás, elas são muito prejudiciais e duras aos municípios e aos estados. O governo federal, nós vamos adotar novos critérios de refinanciamento de dívida. Quem se interessar em refinanciar ou fazer o recálculo da sua dívida para ver se já foi quitado, está aqui a lei e o decreto. O município que se interessar, que adote as medidas cabíveis, né, mandando para respectivas casas legislativas o projeto de lei com base nessa minuta, expedida pela Secretaria do Tesouro Nacional. Então, esse projeto de lei que veio para os senhores aqui, ele é retirado de uma minuta de um projeto de lei lá do STN, e se houver autorização legislativa, obviamente que nós vamos cancelar esse financiamento. Por quê? A informação que o vereador Wagner nos trouxe, de um financiamento de 2 milhões e 90 mil, nós já pagamos 9 e ainda falta 15 anos para pagar. Ou seja, falta mais 9 milhões. Pode ser até mais, por causa da taxa de juros. Está explicado? Assim, nós vamos dar continuidade aqui. Mais algum vereador? Doutor Getúlio, eu queria agradecer Tá? a explicação. Ô Borges, antes do senhor
colocar esse requerimento que ele já veio com pedido de urgência da prefeitura. O Getúlio explicou muito bem explicado aí na parte técnica, e o vereador Expedito, os vereadores que comentou, a Marta, o Vaguinho, e todos os vereadores estão muito certos de questionar, porque esse projeto ele é diferente de todos que já tramitou aqui nessa casa, até em outra legislatura, até mesmo quando em 2000, na época, a gestão de 2000 pediu para fazer esse refinanciamento, juntou tudo que a prefeitura devia no momento e pediu, com certeza, a Câmara da época do ano de 2000, foi até um ano que teve eleição, autorizou. Então, assim, como nós autorizamos aqui recentemente, o vereador tem que estar muito atento mesmo, porque a gente sabe que esse recurso ele vai fazer efeito imediato para a população. É como se fosse um soro ali na veia para ajudar a economia do município a fazer obras, porque a gente sabe aí do recurso que o município tem. Não é diferente da agora para os outros anos. Os outros anos ainda era mais difícil ainda. E isso não é porque o gestor da época era ruim ou faltava conhecimento. É porque hoje nós estamos atravessando uma fase difícil do país. Mas eu prefiro essa fase difícil do que aquela da época. Veja bem, um valor de 2 milhões de reais. O município de Igarapé já pagou 9 milhões e falta mais ou menos de 9 a 10, porque tem um cálculo aí para ser feito. Olha, mais ou menos, José, já pagou quantas vezes a mais? Então, isso que nós estamos fazendo aqui não é nada mais do que a nossa obrigação de socorrer aí um pouquinho da população que já pagou demais impostos para que de 50 e 50 mil todo mês seja debitado aí na conta do Banco do Brasil. Falta 15 anos, esses próximos 15 anos vão ultrapassar 9 milhões. Então, veja bem, na época, a alíquota, a inflação era muito louca. Então, por isso, quando vem pedido de autorização para financiamento, a gente tem que tomar cuidado. Essa casa autorizou recentemente aqui 12 milhões do BDMG. Hoje a gente sabe, e na época estava indo um pouco melhor, que a situação do país ainda é mais confortável do que ela em ano 2000. Foi um negócio assim, muito mal feito, não porque o gestor quis, é porque o país oferecia isso às prefeituras. E o gestor, ele entra e quer fazer alguma coisa. Então a prefeitura pegou 2 milhões, mas ela comprometeu para os últimos 30 anos, que de 2000 veio começar a pagar, só já pagou 9. Então nós estamos em 2016, começou a pagar quando? Porque teve uma carência. Então pagou 7 anos dentro desse governo atual e 2 anos no governo anterior, que na época era o São Antônio. Então foi um negócio muito ruim, tá? Inglês vê mesmo. Então a população, que nós estamos fazendo aqui é para livrar um pouquinho aí, porque é de 50 a 50 que virou 9 milhões e 80 mil reais. Isso. Se continuar mais esses 15, o município não aguenta. Quem dera que se pudesse ter feito esse refins aí alguns anos atrás, porque era uma coisa de louco, né? Uma inflação aí de, se for calcular, acho que de mais de 1000%, né? De 2 pagar quase 20 milhões de reais. Hoje, inclusive, nós temos visto isso aí acontecendo. Às vezes a pessoa compra um carro, como foi até falado aqui, o exemplo, né? E às vezes ela vai pagando, e hoje já tem até advogados oferecendo para conseguir quitar aquela dívida, né? Porque realmente é um absurdo. Então, alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre esse projeto? A gente vai colocar esse requerimento, vou colocar. Vereador.
As comissão reuniu aqui no dia e foi mostrado. Eu concordo com o senhor. Eu sei, não, vamos, isso. Não, eu sei. É porque é um projeto até que nunca veio. Só que essa medida, isso que foi feito em 2014, final de 2014, governo federal, ela serve para municípios e estados que têm dívida com o Tesouro Nacional. Cada município tem uma realidade. Tem município que pagou, mas pagou 30%, que ele ainda vai ter que pagar um pouquinho ainda. Então, por isso que fala na questão do refins. Como Igarapé, na lei que vem de cima para baixo do Tesouro Nacional, ela já enquadra para essa isenção. Então, só precisa dessa autorização. Mas eu concordo com o senhor, em parte, de apresentar extratos do que já foi pago, qual período, mas é uma questão assim, que nós estamos livrando o município que autorizou aí em 2000 esse refis. Isso, muito bem. Então, nós vamos colocar, ilustres vereadores, então eu gostaria, estão todos aqui, né? Nós vamos colocar agora em votação esse requerimento, né? Colocar em votação os favoráveis permaneçam como estão. Oi? Tá ok. Então, mais algum vereador gostaria de comentar? O ilustre vereador Adão, Renato Seve. Alguém gostaria de comentar a respeito desse projeto? Oi. Entendi. Uhum. Então tá bom. Nós vamos então colocar em votação, tá? Então, mais uma vez, os contrários, os favoráveis permaneçam como estão, e os contrários ficam de pé. 9 a favor e 2 votos contra. Então, aprovado o requerimento de urgência. Eu vou passar para o senhor secretário a leitura do projeto de lei 002/2016 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação, autorização, transposição e remanejamento entre fontes, recursos e categorias de programação das dotações orçamentárias e da outras providências.
encaminho para apreciação desta Casa Legislativa projeto de lei que dispõe sobre a criação, autorização, transposição e remanejamento entre fontes de recursos e categorias de programação das dotações orçamentárias e da outras providências. O presente projeto visa aperfeiçoar a forma de aplicação da Lei Orçamentária Anual, adequando a mesma à Instrução Normativa número 05/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE Mineiro, que se refere à padronização dos códigos da receita, despesa, fonte e a destinação de recursos para fins de prestação de contas, controle e acompanhamento da execução orçamentária e financeira municipal, além de buscar alinhar ainda mais o orçamento à Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, combinada com a Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001, da STN-SOF. A transposição, remanejamento e a transferência de uma categoria de programação para outra, que no caso de um órgão para o outro, bem como também a de uma fonte de recursos para outra, oportunizará melhor manejo da LOA, principalmente no que pertine às despesas com saúde, assistência social e tantas outras, mas não menos importantes, com o objetivo maior que a prestação de um serviço cada vez mais eficiente aos nossos munícipes, sobretudo aquele em situação de risco ou vulnerabilidade social. Como sempre, coloco-me à disposição dos senhores para quaisquer esclarecimentos e agradeço a acolhida deste projeto, certo de que o Legislativo Municipal irá desprender todos os esforços para sua análise, votação e aprovação. Desta forma, submeto a proposta ao exame desta Casa Legislativa e reafirmo na integralidade aos nobres vereadores os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal José Carlos Gomes Dutra, Calu. Muito bem. Após a leitura, eu quero passar esse projeto às comissões de Legislação, Justiça, Redação e Finanças. Orçamento tomado conta para receber isso. Orçamento, é isso mesmo. Orçamento tomado de conta para receber os pareceres. Muito bem. Nesse momento, nós vamos passar para os oradores inscritos pelo prazo regimental, de acordo com o artigo 144, inciso 1, inciso 1º. Eu quero passar a palavra para a vereadora, ilustre vereadora Marta Maria, que vai estar com a palavra nesse instante. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria, gente, de estar aqui conclamando a todos vocês que vamos tentar trabalhar junto, principalmente a respeito do problema da dengue. Eu não estou vendo um trabalho firme aqui em Igarapé. Eu já fui lá, já reclamei de alguns lotes, continua da mesma forma, o mato crescendo, a sujeira na rua. Tem um lote lá Pois é, mas eu vou falar específico de um que eu fui lá, eu fiquei horrorizado. Principalmente, o Renato, você já trabalhou na zoonose, você sabe o problema que é o problema do caramujo, né? Aquele caramujo africano. Esses 2 lotes lá, eu já fiz o pedido de limpeza desde dezembro lá, não foi feito, e está cheio de caramujo. Os vizinhos todos reclamando, cheio de caramujo. A gente anda aí para as ruas fora, está muito sujo, né? Hoje mesmo, conversando até a respeito do bairro Novo Igarapé, né? A gente sabe também as ruas como que estão todas sujas lá. Eu tive que ir lá fazer uma reclamação na praça de skate. 22 dias sem limpeza, o lixo acumulando lá, né? Não foi feito um revezamento com quem limpa, né? Para que não ficasse a sujeira lá. Então, é preciso de todos nós cobrarmos isso da prefeitura, né? Nós não estamos aqui, nós não somos executivo de ir lá e fazer, mas nós temos que cobrar, nós temos que fazer a nossa parte, né? E eu fiquei até prestando atenção e vendo lá em Oliveira,
né? Me parece que foi até essa semana, não sei, que a população revoltou contra o legislativo, inclusive com o executivo também. Não sei se vocês viram essa reportagem, de estar inclusive rebaixando o salário, né? O salário não, o subsídio do vereador e de outros agentes políticos. Então, eu fiquei pensando, como é necessário o trabalho do vereador, se ele souber, né? Se ele der valor naqueles votos que foi concedido a ele, né? Se ele descobrir que ele trabalha, não é para um grupinho dele, não, é para a população. Isso é muito interessante, gente. Por isso que acontecem essas revoltas. E o povo tem razão. O povo tem razão. Não tem razão de querer nivelar o salário para baixo, porque é de muita importância. Só que tem muitos vereadores que não usam dessa importância. Não sabe como que ele é importante para o município. Não faz valer a sua importância para o município. Então, esse problema aí da dengue é seríssimo. É seríssimo. As grávidas, elas estão com problema aí, né? Aliás, tem muita gente que nem engravidar não está querendo. Isso aí vai gerar um problema futuro para nós, né? A taxa de natalidade aí vai cair mesmo. Então, é necessário da gente repensar o nosso papel, né? O nosso papel de fiscalizador para o nosso município, não para o nosso grupinho, né? Mas uma bandeira geral, é a população inteira que reúne seus impostos lá e que paga o nosso salário. Então, nós devemos sim ser servidores públicos de todos. E uma das coisas que está gritante aí é a respeito da dengue. Eu até já conversei com alguns vereadores, vou conclamar todos aqui, para que a gente vá nesses bairros. Eu já fiz um pedido aqui de como que é feita essa coleta, né? Coleta seletiva, em quais bairros que é feita essa coleta seletiva, em quais bairros é feita a coleta de lixo normal. E nós vamos passar isso para todos os bairros, né? Todos os bairros que nós visitamos, nós vamos passar e dar o telefone, principalmente lá do meio ambiente, e falar, vamos cobrar, gente. Vamos cobrar, né? É uma necessidade que nós temos, sim. Porque o nosso vizinho não está cuidando, nós cuidamos, o nosso vizinho não cuida, ou o vizinho nunca apareceu lá naquele lote, né? Sim, deixa eu só finalizar minha conclusão aqui. Então, eu gostaria muito de estar contando, né, com todos aí. Nós vamos marcar nos bairros, né, nós vamos levar essa planilha, como que é feita essa coleta de lixo, e estar entregando para a população, para que seja feito da melhor forma possível. É necessário que esse grupo de vereadores, né, o Legislativo de Igarapé reage. Nós temos que reagir, gente. Nós precisamos, e urgente, né? Porque as coisas não podem vir e a gente acatar da mesma forma, simplesmente, né? Porque é da base, por isso, por aquilo. Não. Nós precisamos de dar esses conselhos também à prefeitura, né? De estar cobrando. Pois não, Expedito. Então, assim, o agenda dele foi lá,
Gente, nós vamos... Vereadora Marta. Essa questão lá que eu estou falando lá do Roseiro, não foi só eu que reclamei, não. Foram outros moradores lá também. E até hoje nada foi feito. Né? Isso. Então, assim, vai estar esperando o quê? Agendar publicidade, levar para o Ministério Público. Vereadora né? Marta. Chamar agora o quê? Né? Você me dá uma parte? Nós vamos... Pois não. Deixa o Adão, vai. Distribui os folhetos, né? Verdade. Vamos devolver 1 milhão e tanto. Por que não aplica dinheiro na saúde? Já que não vai investir na educação mesmo, né? Porque os casos está só acabando. Lá no vereador tem 5 pessoas que tem. Vice-prefeito que tem. Então por que não faz um trabalho aqui na praça? Hoje toda a população passa na praça. Porque se for no bairro, a vez tipo no bairro, está aí pousado, fica a gente passa em fazer. A praça passa na praça. Verdade. Coloca ali sei lá, um quiosquezinho ali na praça, às vezes, chamando a população. Vamos fazer a indicação, vereador. O... Verdade. Eu trabalho com o vereador fulano que colocou lá. Então não adianta eu chamar a atenção ou vou chamar a atenção. Quando existir esse cargo político, ele vai trabalhar para quê? Está garantido, né? É o grupinho, né? Aqui, posso pegar uma palavrinha rapidinho? Eu trabalhei na área da dengue, como agente de endemias, não tem valorização nenhuma. Na verdade, você trabalha como um louco lá e ninguém está nem aí, só vê como se fosse um catador de lixo qualquer e tal. Começa por aí. Eu fico vendo aí os meninos andando no sol aí, 3 horas da tarde e tal. Pois é, eles não tem incentivo, ganham um salário ruim, não tem sindicato que os ajude, não tem um protetor solar, anda por aí tomando picada de cobra, gente, por aí, né? Vai por aí. Não. Geralmente tem passa por um curso e tal, mas assim, é algo básico mesmo. A maioria. Nas escolas não tem. Devolveu? Eu não vi, não. Devolveu e eu não fiquei nem sabendo. Com ninguém. Eu não fiquei nem sabendo. Vereador nenhum. Gente, nós vamos... o pastor Cleber está querendo falar. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras aqui presentes, o público presente. A sua preocupação, né, boa preocupação, preocupação de todos, eu acredito. Tive uma conversa com o Kleber a semana passada, que é o Formigão, e o Isaías, conversando sobre a preocupação minha e da população também sobre essa questão das sujeiras nos lotes, até mesmo nas ruas, né? Então, me passou com certeza que essa semana e a outra, juntamente os ONOS e a Secretaria do Meio Ambiente, vai estar fazendo um mutirão na cidade, para estar olhando esses lotes vagos que estão aí sem roçar, vai notificar os donos dos lotes, vai dar um prazo mínimo de 2 dias, 3 dias para eles roçar o lote, fazer uma limpeza, né, nos lotes que estão vagos aí. Não limpando, a prefeitura vai tomar suas providências, né, e limpar. Foi passado isso, foi passado para mim semana passada, eu conversei com eles, então a gente... Assim, vale a pena a gente realmente reivindicar, correr atrás, se realmente isso vai funcionar mesmo. Isso, a ideia é boa, tem que realmente correr atrás e reivindicar. O vereador Cléber, agora, por que eles perderam a oportunidade? Hoje estava sendo divulgado o Brasil inteiro, até... Pois é. Isto, né? Inclusive até a própria presidente, né? Levantou essa bandeira. Por que perde essa oportunidade? Na hora que os meios de comunicação estão tudo ali, ó, levando as pessoas a isso, né? Mas não faz, vereadora, né? Aí a gente vai lá e fala, eu deixei registrado esse lote lá, Cléber, registrado.
Falei, eu quero um protocolo. Realmente, tá com protocolo. eu e também, tá lá eu sujo. também tenho protocolo lá de 2015, Olha pra novembro, você ver, outubro. Então, né? tipo assim, Não, então, eu fiz um levantamento de tudo que estava acontecendo e o momento. Então, assim, eu tive essa resposta. Essa semana já eu já vou, tipo assim, cobrar se realmente já começou esse mutirão. Nós temos que cobrar mesmo, porque tá O difícil. vereador Jadir está pedindo uma parte ali. Pois não. Por que que não? Não. Por que sugere lá, Vereadora. vereador. Sugere lá, entendeu? Ó, eu sugiro a vocês que mande para protocolo lá, ó, tal bairro, tal lugar, tá sujo. Vereadora. Né? Tal lugar tá sujo. Vamos protocolar, uai. Você me permite um comentário, Gente, vereadora? Gente, nós vamos Só um comentário. ser super mais rápido breve porque nós temos mais 2 oradores. Viu? Não, só um comentário rápido aqui. Jadir está falando que começou lá perto do fórum, né? Me deixa triste, porque tem 2 lotes na Roseira, onde tem a metade do quarteirão está com dengue, e tem 2 meses que eu estou com um pedido lá, nem olharam. E dinheiro tem, viu? Vocês viram? Cobrar, nós lemos a gente aqui cobra. a LOA toda, né? Dinheiro tem. Agora, você não está fazendo, para onde que está indo esse dinheiro, então? Obrigada. Por nada, vereadora. Eu vou passar a palavra agora para o vereador, ilustre vereador Expedito. Não, eu vou ser muito breve. Eu só quero saber o seguinte, no jornal aqui está falando que a Câmara devolveu 1.233.000, mas a Câmara aqui está composta somente por 2 vereadores. Então, ano de eleição, gente, é ano de bagaceira. Eu já falei isso ano passado. Esse ano de eleição só vai pintar isso aqui, ó. São 2 vereadores só que devolveu 1 milhão e tanto. Cadê os outros 11 vereadores? Entendeu? Isso aqui, assim, isso aqui para mim, tanto faz. Só que a Câmara é composta por 13, não é por 2. Eu acho que deve ter coerência, gente. Vamos colocar, vamos pegar a Câmara aqui da reunião, vamos colocar a foto de todos. Não, põe de 2. Isso aqui para mim tanto faz. Isso aqui não influi nos meus eleitorados, nem nada, não. É uma vergonha se tem só 2 vereadores na Câmara. Não, e o pior é, caindo, né? Caindo isso aí tudo, tá caindo, cheio de a gente está falando de dengue, aqui tá cheio de pernilongo, né? O carro não tem uso para vereador, né? Fica assim, ó. A casa caindo, o presidente caindo. A casa está caindo, vamos devolver dinheiro. Eu não vi ainda o jornal, não. É até uma surpresa para mim, mas assim, surpresa que eu faço assim, que não colocou, eu faço assim, não ter colocado o nome dos vereadores, né? E outra coisa, eu fui chamado aqui para tirar a foto. Eu não, porque senão o vereador está falando, né? E às vezes você pode pensar. Então eu acho assim. Agora, pelo menos está falando que a Câmara devolveu, né? Não, mas tinha que ter colocado. Eu acho que teria colocado mesmo o nome de todos aí. Eu vou passar a palavra para o vereador, ilustre vereador Michaz, vai estar o orador dessa noite. Boa noite, senhor presidente em exercício, José Borges Parreiras. Quero cumprimentar aos demais vereadores e vereadoras, ao servidor dessa casa. Quero fazer um cumprimento ao Nilton, do Novo Igarapé, de antemão parabenizar pelo evento ontem, qual eu tive o prazer por comparecer lá. E é fundamental a participação da comunidade, dos bairros, quando você faz alguma coisa para interagir. Então eu já parabenizei pessoalmente lá e aproveito para parabenizar em público, que foi um evento familiar e saudável, que se espalhe para os demais bairros essas atitudes, porque é muito positivo quando se trata de um social englobado ali, a gente ver as famílias unidas
participando do bingo em prol de melhorias para a comunidade e atentando até o poder público para que observe mais aí os bairros da região no entorno da sede do município de Igarapé. Veja bem, alguns assuntos que foram abordados aqui, eu ia abordar, então vou ser mais breve. Um foi a questão que teve uma convocação da presidenta Dilma para todos os estados, e dos estados fizeram para os municípios. E a gente está sempre antenado na Voz do Brasil, no TV Câmara, TV Congresso. E na sexta-feira eu fiquei com o coração cheio de alegria, esperando que Igarapé ia ter algo positivo. Porque a população de Igarapé, e não é diferente, todos os municípios, ela quer ver mesmo o vereador na rua, não que nós sejamos diferentes, mas desde um vereador, desde um secretário, não só para a questão, igual muita gente colocou, que o governo federal está fazendo só marketing, mas que bom que está indo nos bairros. A gente viu ministros tirando ali, saindo dos seus gabinetes, rodando no Rio, Alagoas, Minas, Bahia, Pernambuco, rodou mais de 400 municípios. Teve aquela mutirão. Cidade mais crítica, as prefeituras cedeu equipamento, maquinário, inclusive vários municípios, maquinários até do PAC, inclusive o de Igarapé não é diferente, Patrol. E a gente vê que o município de Igarapé realmente está precisando. E a gente também aqui clama, não só o poder público, mas também as famílias. A gente sabe que não adianta o seu vizinho fazer sua parte e o outro não fazer, porque o mosquito ele não tem fronteira. Então esse é um desafio de todos nós igarapéenses, não só nesse momento, mas sim todo ano. É muito simples, é só cada um cuidar da sua residência. Não adianta cuidar da residência, às vezes tem outra chácara no outro bairro, aí lá eu não frequento a minha chácara e deixar ela no mato também. Então tem que fazer esse papel, e eu acho fundamental, eu sugiro aqui, viu, presidente em exercício, que a Câmara Municipal participe de alguma forma nos meios de comunicação, ou que seja com a rádio, ou que seja com panfleto. A gente sabe que o município atravessa momentos difíceis aí, financeiro, mas que ela chega lá e ofereça ajuda. Eu sei que não pode, eu sei que não pode ser carimbado, mas que faça aí um acordo de cavaleiro, porque a partir do momento que prevenir, nós vamos desafogar os postos de saúde, a UPA, fora a dor, fora as mães ali que está com, gestante, que está com esses medos. Então, assim, isso envolve um trabalho de todos. Isso não existe oposição, isso não existe situação. Isso é uma política voltada para a comunidade. Acho que a política, nós temos que parar com essa questão de quanto pior, melhor, e fazer política para o povo. Isso não existe situação nem oposição, nem no país, nem nos estados, nem nos municípios. Então eu faço esse apelo aqui, viu, presidente, para que faça alguma coisa da marca da Câmara, não só para aparecer, mas sim alguma ação. Pega aí os bairros que estão mais carentes, que a gente sabe que as coisas pioram mais nesses bairros aí, que está sujo, que está com mato, e que a Câmara Municipal participe. Outra coisa que eu quero registrar a respeito, está aí na mesa aí, 2 convites, e aí eu falo aqui com bastante alegria e propriedade, da seriedade e da dedicação e do respeito, viu, senhores vereadores, que o governo federal tem mantido com o município de Igarapé nos últimos anos. Hoje nós estamos vendo aqui, 2 obras super importantes, que se não fosse uma boa relação, e relação a gente tem que ter em todos os lugares, e na vida pública não é diferente. Na vida pública, se você não tiver relação, tanto interna quanto externa, você não consegue. Então, isso prova a boa relação do governo federal com o município de Igarapé, indiferente de qualquer sigla partidária. O município de Igarapé é bem tratado quando abre qualquer tipo de programa que ele esteja apto a participar, a inscrever, porque existe
questão de habitante, questão de tamanho de cidade. Então nós estamos aí, apesar, né, da Minha Casa Minha Vida ficou pronta há 1 ano atrás, o município cumpriu, que foi o compromisso que o prefeito fez com o proprietário José Maria, que era de entregar a ponte. Ela ficou pronta dia 31 de dezembro do ano passado, do ano retrasado. Eu ainda estava como presidente dessa casa. E se não fosse esse programa, que às vezes alguns criticam, mas que é um programa fantástico, porque a casa é o pilar de qualquer família. A casa é o pilar, é a base de qualquer família. Todo mundo sonha em sair do serviço e sair para onde que está, lá seus filhos. O Igarapé não teria condições de conseguir aí, com o primeiro e o segundo, aproximadamente 400 apartamentos. Então, isso mostra respeito entre as esferas e uma boa relação com o município de Igarapé. Só esse último que vai ser entregue na quarta-feira foi aplicado sem qualquer contrapartida do município, que não seria capaz, porque a gente sabe das dificuldades, aproximadamente 7.300.000. A gente sabe que é o mínimo, que o poder público tem que fazer políticas sociais, sim, tem que investir, mas que se não fosse essa boa relação, Igarapé não, às vezes podia estar dando ali, entregando o sonho, viu, vereadora Marta e demais vereadores, de pais e mães de família, que é um programa que foi iniciado lá atrás pelo presidente Lula e foi dado sequência pela presidenta Dilma, que Igarapé está sendo contemplada com os 400 apartamentos. Cabe ao município fazer política social naquelas regiões, porque ali vai aglomerar, esse é menor. Então aqui também eu faço um pedido e um apelo a todas as partes do município, desde a Secretaria de Ação Social, Cultura e Esporte, que não faça só no dia de entregar a chave, mas que sim, continue fazendo as visitas, porque eu sei que vem um recurso exclusivo do Ministério para fazer esse serviço social, porque não adianta também montuar famílias naquele lar lá, naquele espaço, e depois não fazer políticas sociais. A gente sabe o desafio, mas nós, homens públicos e mulheres públicas, quando colocamos à disposição, é porque a gente tem que aguentar ali o fardo, a gente sabe o desafio. Então eu acredito nas pessoas que estão aí na frente das pastas, que continue vestindo essa camisa, que também após o ato cerimonial de quarta-feira, que com certeza, acredito eu, que o Ministério da Cidade vai ter algum representante do governo federal, da Caixa Econômica e da Prefeitura, e eu acho que os demais vereadores têm que marcar presença sim, porque nós somos cobrados o tempo inteiro, e nós não vamos estar lá para fazer politicagem, mas sim para se posicionar. Então, que essas pessoas que estão ali à frente dessas pastas, que continuem fazendo essas políticas, porque ali a gente sabe que vai famílias de vários bairros, e eles vão precisar de instrução, são pessoas às vezes que ainda não morou num apartamento, e ali vai estar todo mundo junto, e a gente sabe que precisa de diálogo, de um assistente social, de um diálogo, de uma assistência mais específica. Para isso existe lá a sala de reparação, de recreio, existe um parque, lá tem um estacionamento, foi Minha Casa Minha Vida mais enxuto, que é menor, então ficou assim, nota 10, e eu desejo que as famílias que forem para lá, que aproveite o máximo possível, que se conviva bem, né? Para que, quem sabe, Igarapé continue tendo essas boas relações, para que continue vindo os próximos e próximos aí, porque já foram construídos milhões de apartamentos no país afora, mas a gente sabe que ainda falta muita gente. Nós, que cada um aí tem o seu lar, sabe da dignidade do que é ter um lar, porque dormir e almoçar com aluguel não é fácil. Nossas famílias estão ansiosas, então a gente deseja aí sucesso. Outra obra de fundamento, de suma importância, senhor presidente,
que também só poderá ser concretizada, a gente sabe que tem uma contrapartida, que é a escola, que nós até sugerimos aí o nome, mais do que lembrado, que é Maria Alves Guimarães, que eu tive lá sábado e vi de perto, uma obra fantástica, que é um Pró-Infância, que não foi só no Fernão Dias, tem outras em andamento, a gente torce que conclua, a gente sabe da situação, mas essa já serviu como exemplo, e a gente mostra aí o Ministério investindo em educação infantil. Educação infantil hoje não é só aquela educação que a criança vai lá só para merendar, não. Ela já vai para integrar, para relacionar com as demais crianças, para diminuir ali a discriminidade, desde criancinha, quando nasce, na hora que ela chegar lá no seu primeiro período, ela já está um pouco mais preparada. E a gente também não pode deixar de parabenizar também o município, que nunca deixou passar despercebido qualquer programa. Desde que a gente está aí acompanhando, apoiando o atual governo, a gente não vê que o município deixa perder proposta. O município está sempre preparado para cadastrar, ou que seja em programas sociais, da educação, da saúde, que a gente tem um exemplo, que a gente sabe que problema tem, mas se não fosse uma UPA contemplada aí pelo governo federal, com mais essa contrapartida do município, nós estaríamos sufocados na antiga policlínica. Então, o que eu quero deixar aqui nessa noite é que tudo na vida tem que ter bons relacionamentos, tanto interno quanto externo, para a gente fazer o melhor possível para aquelas pessoas que aqui vivem. Então, agradecer pelo espaço aí da tribuna, e que essas pessoas sejam também as mães que for levar os seus filhos para lá a escola infantil, que as crianças façam da melhor maneira ali o seu segundo lar, que a gente sabe que tem um déficit muito grande no município, de 0 até 4 anos de idade, e que com muita luta a gente vai chegar aí finalizando esse déficit. Muito obrigado, presidente. Muito bem, então, está aí a fala dos vereadores, dos ilustres vereadores, vereadora Marta, e eu creio que realmente nós temos que, o nosso trabalho é esse, né? Conscientizar também a população, né? Eu, particularmente, como pastor de uma igreja, estamos aí empenhados até conscientizando as pessoas com relação a essa questão da prevenção, para realmente não perder a guerra para o mosquito, né? Porque realmente esse problema aí, esse Zika, e realmente é um problema sério, seríssimo mesmo, sério mesmo, porque a microcefalia é coisa séria, né? Eu vi uma senhora chorando na televisão, porque a criança dela, e essa que eu consegui ver, que a gente viu, né? E essa que nós não sabemos. A criança dela nasceu com essa microcefalia e não sabe se ele vai falar, se ele vai andar, e ele está dando convulsão no hospital direto. Então, quer dizer, imagina uma situação, uma mãe, uma família dessa, o futuro desse pessoal, né? Então, realmente, a gente tem tudo isso tem que ser visto com muita seriedade. E outra, está aí também o convite, né? O Michales, o vereador Michales já falou aí sobre os convites. Então, é quarta-feira agora, às 12 horas, né? 12 horas. É 11 horas, né? 11 horas. Muito bem. Então, encerrando a primeira parte, né? Nós vamos passar agora para a segunda parte. Pois não? Pois não, vereadora. Então, a palavra está com a vereadora Helena. Fazer esse comentário. Uma boa noite a todos, né?
cidade o levasse, né? Um trágico acidente, né? Ali no centro de Belo Horizonte, que retirou aqui ele do meio de nós, né? Ele sempre era aqui presente, né? Sempre alegre aqui com todo mundo, né? Gostava de participar. Na semana que aconteceu o acidente com ele, eu ainda encontrei com ele descendo a rua do Vale, e ele me falou: ô Lênin, ô seu Jorge, como é que o senhor está? Eu estou com muita vontade de voltar lá. Falei, na próxima segunda-feira nós vamos estar lá, seu Jorge. E nós está todo mundo aguardando o senhor, né? Aí quando foi na quinta-feira, na quinta ou na quarta-feira, Deus se agradou de recolher ele. Então eu quero deixar aqui essa mensagem aqui ao nosso saudoso, né? O seu Jorge, é nosso companheiro aqui, companheiro de muitos anos. É uma câmara, outra, e ele estava sempre presente aqui. Obrigada. Muito bem, viu, vereadora Helena. Eu tenho certeza que realmente não podia deixar de ser lembrado, e a senhora lembrou aqui, né? Lembrou porque até a gente sabe que aqui tudo tem um tempo, né? A própria palavra de Deus diz que há tempo para tudo, e realmente chega uma hora que a pessoa vai, né? Então, nós sentimos mesmo aí essa perda, mas sabemos que, né, aquilo que nós plantamos aqui, então plantamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas, né? Então, o Sr. Jorge, né, plantou e coisas boas. Bom, então... Sou Jandiro, uma figura. Que foi tudo no históricos. Muito bem lembrado, né? Então, né? Que Deus nos ajude, né, a fazer uma reflexão todos os dias na nossa vida, porque enquanto nós temos tempo, né? Porque às vezes todos têm a sua última oportunidade, né, de fazer essa reflexão, e então é importante a gente fazer essa reflexão todo dia, porque para que nós possamos melhorar como ser humano a cada dia, né? Espelhando naquela pessoa maravilhosa que é o nosso exemplo, né, que é o caminho, que é o Senhor Jesus, e sabendo que um dia nós vamos estar diante deles, né? Vamos estar diante de Deus, né? É muito importante a gente pensar nisso, né? Muito bem, gente. Então nós vamos aqui encerrando a primeira parte, né? E nós vamos passar para a segunda parte, a ordem do dia. Nesse momento, eu vou pedir ao seu secretário, o vereador Renato, para ele fazer uma leitura aqui do parecer, né? Ele vai fazer a leitura do parecer aqui do projeto. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas. Projeto de Lei número 001/2016, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo aditivo ao contrato de confissão, consolidação e refinanciamento de dívidas, firmando com a União ao amparo da medida provisória número 2185/35 de 24 de agosto de 2001 e suas edições anteriores para alteração das condições nele estabelecidas, nos termos da Lei Complementar número 148 de 25 de novembro de 2014, regulamentada pelo Decreto número 8.616 de 29 de dezembro de 2015.
foi submetido à apreciação das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas da Câmara Municipal de Igarapé, nos termos do regimento interno desta Casa, o projeto de lei número 001/2016, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo aditivo ao contrato de confissão, consolidação e refinanciamento de dívidas firmado junto com a União ao amparo da medida provisória número 2185-35 de 24 de agosto de 2001 e suas edições anteriores para alteração das condições nele estabelecidas nos termos da Lei Complementar número 148 de 25 de novembro de 2014, regulamentada pelo Decreto número 8.616 de 29 de dezembro de 2015, de autoria do Prefeito Municipal de Igarapé. Entendemos que o presente projeto de lei respeita a competência para a iniciativa, a boa técnica legislativa e atende aos requisitos constitucionais, formais e materiais. Oportuno frisar também que o texto do projeto de lei em questão foi retirado de minuta expedida pela Secretaria do Tesouro Nacional STN para municípios que se interessarem pelo refinanciamento. Diante do exposto, as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas da Câmara Municipal de Igarapé, após estudo do projeto de lei número 001/2016, que autoriza o Poder Executivo a celebrar termo aditivo ao contrato de confissão, consolidação e refinanciamento de dívidas, firmando com a União ao amparo da medida provisória número 2185-35 de 24 de agosto de 2001. E suas edições anteriores para alteração das condições neles estabelecidas, nos termos da Lei Complementar número 148 de 25 de novembro de 2014, regulamentada pelo Decreto número 8.616 de 29 de dezembro de 2015, de autoria do Prefeito Municipal de Igarapé, que resolveu emitir parecer favorável à tramitação do mesmo por não possuir nenhuma inconstitucionalidade e ter sido atendida a competência para a iniciativa. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, presidente é o Clério, relator é o vereador Jadir, membro Micharles. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas, com o presidente Maria Madalena, relator vereador Wagner Antônio e membro vereador Adão José da Silva. Muito bem, nós vamos colocar agora, gente, nós estamos encerrando a nossa reunião, a nossa sessão, eu vou colocar agora, eu vou colocar em discussão, né, o parecer, em discussão e depois em votação. Está em discussão o parecer. Eu vou votar contra por nós não termos acesso em números reais. Tá? E se os números reais estavam aqui sexta-feira, ele poderia ter permanecido aqui, porque que diferença vai fazer para eles lá? Sendo que é nós que vamos votar aqui. Tem marca de xerox, poderia ter tirado de xerox e deixado para nós aqui. Então, eu vou votar contrário por isso. Tá ok. Mais alguém? Mais algum vereador? Vereadora? Agora, então, nós vamos colocar em votação o parecer do projeto 001/2016. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários ficam em pé. O parecer. Então, 11. Não, 11 não, é 10. 10. Tá faltando. 10 favoráveis e um contrário. Então, nesse momento, o parecer foi aprovado e nós vamos colocar agora o projeto de lei 001/2016 em discussão. Já foi discutido, mas assim, se alguém quiser comentar mais alguma coisa... Eu só vou colocar minha posição, né? Como eu gostaria que a gente aprofundasse até nessa leitura aí dessa economia que a prefeitura vai fazer, né? Eu vou votar contra porque eu não concordo em ser rápido desse jeito. Entendi. Então, o projeto o projeto de lei 001/2016 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários fiquem em pé. Estou votando contrário, quero que conste em ata, eu espero que as meninas estejam ouvindo. Constar em ata, o porquê estou votando contrário. Por não haver números reais que nos embasa a votar nesse projeto. Então, foi aprovado o projeto por 9 votos favoráveis e 2 contrários.
Muito bem, então nós vamos encerrar a nossa sessão. Eu quero agradecer aqui, agradecer a todos, agradecer também a presença dos visitantes que estão aqui com a gente, né? O Milton, a Cristiane, agradecer, né, os funcionários aí, o doutor Getúlio e a todos, né, que aqui estão, e também, não esquecendo de agradecer a Deus, né, que com certeza Ele está presente aqui no nosso meio, né? Então, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos.